Distribuição Sinapse. Viver a vida é muito mais fácil do que escrever para mim. Tenho mais facilidade para viver do que para escrever. Escrever é algo que está sempre limitado à imperfeição. É um desafio perpétuo. E é mais difícil do que tudo que já fiz. Por isso eu faço. Eu estou tentando fazer, antes de começar, um retrato do mundo todo. Ou pelo menos do máximo que pude ver dele. Sempre tentando simplificá-lo, em vez de estafá-lo ainda mais. O escritor, é claro, precisa inventar histórias, torná-las redondas e não planas como fotografias. Mas ele se inspira no que sabe. No meio do barulho, ouvi uma tosse. Então veio tá-tá-tá-tá. E subitamente um clarão. Como se de repente se abrisse a porta de um alto forno. E o rugido que começou branco ficou vermelho. E assim seguiu num vento apressado. Eu apaguei de repente, totalmente. E sabia que estava morto. E que era um erro supor que se morria. Então eu flutuei. E em vez de ir para frente, me senti recuando. Eu respirei e havia voltado. Mamãe e papai, as feridas estão se diversificando cada vez mais. Contudo, pelo que pude perceber, jamais ficarei bem de kilt. As 227 feridas no morteiro de trincheira não doeram nada na hora. Só meus pés, que pareciam imersos em botas de borracha cheias de água quente. O meu cirurgião, o capitão Samarelli, vive perguntando se o senhor pai, o grande cirurgião Hemingway de Chicago, ficará inteiramente satisfeito com as cirurgias. Ele quer fazer um trabalho perfeito. A Primeira Guerra Mundial foi muito importante para Hemingway. Foi ele que se alistou para a guerra. Ele sabia que ela ia marcá-lo. Alguma coisa lhe dizia que a guerra teria importância em sua vida. E ele chegou tão perto da guerra como dizia que pôde aproveitar o que viveu. E saiu vivo. E acumulou material para usar pelo resto da sua vida. Hemingway discursa em uma escola. Quando Ernest voltou da guerra, ele estava todo elegante, de capa e botas. Ele estava totalmente diferente. Parecia um italiano. Um monte de italianos veio de Chicago à nossa casa, trazendo todo tipo de bebidas. Foi a primeira vez que consumiram bebida alcoólica na nossa casa. Foi uma ocasião especial e eu estava feliz de revê-lo. Quando Hemingway voltou para a cidade natal,
Ele foi visto como um herói de guerra. Acho que durante um tempo ele gostou daquela atenção e bajulação das irmãs mais novas, da família e das pessoas da comunidade. Mas não sei se isso refletiu o que ele sentia por dentro. Dites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Imagino que queiram saber tudo sobre a Hadley. Bom, o apelido dela é Hash. Ela joga tênis muito bem, toca piano como ninguém e é um ser humano formidável. Sei que me acham muito novo para casar. Eu achava o mesmo até conhecer a Hash. Então, devido às circunstâncias, é preciso abrir concessões. Morávamos na rua Notre-Dame-des-Champs sobre uma marcenaria. A porta dos fundos dava no celeiro. Era ali que eu guardava o piano. Era muito frio no inverno. Eu tocava usando um monte de casacos, enquanto Ernest escrevia ou lia manuscritos no café do bairro. Passamos momentos de aperto, mas a história em que o Ernest torce o pescoço dos pombos no jardim de Luxemburgo e os esconde dentro de um carrinho de bebê, isso é fruto da sua imaginação fértil. Caro Sherwood, a Hadley foi para a cidade e eu tenho ganhado nosso pão de cada dia com essa máquina de escrever. Em alguns dias, já estaremos assentados. Então mandarei suas cartas de apresentação como a lançar um comboio de navios. Caro Sherwood, muitas coisas aconteceram. Gertrude Stein e eu estamos que nem irmãos. Nos vemos o tempo todo. Estou ensinando boxe ao Pound, sem muito sucesso. Ele tem a elegância típica de um lagostim. Continuo praticando entre os rounds para justificar o suor. O Pound, por outro lado, sua muito. Isso é inegável. O Pound diz que sou um poeta em ascensão. E ele levou uma história para Little Reville. Ele escreveu uma boa crítica sobre Ulisses. O Joyce escreveu um livro extraordinário. Quando Hemingway foi para Paris, ele se viu rodeado por pessoas que estavam conscientemente experimentando com a linguagem, com a arte. E Ezra Pound disse de forma marcante a esses jovens modernistas: inovem. Ele falava em se livrar do que chamava de deslize emocional da prosa novecentista. E esse foi um desafio que Hemingway quis assumir. Ele era um jovem determinado a se transformar num grande escritor. E ele absorvia tudo à sua volta como uma esponja, mas sempre deixando transparecer sua originalidade. Eu estava aprendendo com os quadros de Cézanne, que não bastava escrever frases simples e verdadeiras para alcançar as dimensões que eu tentava buscar nas obras. Eu aprendi muito com ele, mas não me sentia apto a explicar isso a ninguém. Além do mais, era um segredo. O Hemingway estava desmobiliando. Ele estava despojando o estilo literário anglo-americano do século XIX e do início do século XX. Ele estava trocando os objetos por pessoas. Ele era um escritor experimental de vanguarda. E como seu estilo se tornou predominante, às vezes esquecemos disso. Ele era um experimentalista corajoso, jovem e de vanguarda. E onde ele desenvolveu esse estilo? Na história americana mais antiga de todas. O garoto que se joga na vida, que sai em busca de aventuras. E ele transformou essa história no tema desse novo estilo. E fez tudo isso em Paris.
Eu estava escrevendo sobre Michigan. E como era um dia tempestuoso e frio, também seria assim na história. Já vi outono chegando ao fim por toda a infância, juventude e começo de vida adulta, em lugares mais inspiradores que outro. Talvez longe de Paris, eu possa escrever sobre Paris, como em Paris escrevo sobre Michigan. Hemingway sempre foi descrito como sendo simples. Ele não é simples. Ele simplesmente se utiliza de cores mais puras. Mas os resultados não são simples, nunca foram. A simplicidade deve evocar uma emoção. Desde que nasceu, ele estava fadado a ser um grande escritor. Mas como ele conseguiu tão rápido se transformar num mestre dos contos? Não sei se conseguiremos entender isso algum dia, mas precisamos aceitar o fato. Precisamos aceitar que lagartas se transformam em borboletas. E não é uma questão de prática nem nada disso, é apenas um fenômeno, um acontecimento. E isso está presente em todo grande artista. Eles acontecem. Caro Carter, Pamplona é uma vila charmosa com cerca de 30 mil pessoas num platô no meio das montanhas de Navarra. Esse é o melhor país do mundo. Não há outro povo igual. Touros correm soltos pelas ruas toda manhã, danças e fogos de artifício se estendem noite adentro. Todos na cidade se entregam por uma semana. E nós somos praticamente os únicos convidados. De todos os países que ele passou, o que o fez se sentir mais à vontade foi a Espanha. Ele se identificou muito com o povo espanhol. Ele gostava do jeito como pensavam. Ele gostava de como encaravam a vida. Ele gostava do fato de que a maior paixão espanhola naquela época era a tourada. E ele sucumbiu a esse embate entre a fera selvagem e o homem. E toda aquela tradição de centenas de anos era quase algo religioso. Vi por entre os óculos os 3 toureiros. Romero estava ao centro, Belmonte à sua esquerda, Marcial à sua direita. Romero vestia uma roupa preta. Seu tricórnio lhe cobria os olhos. Pedro Romero tirou sua pesada capa de brocado bordado a ouro e a entregou sobre a cerca ao seu ajudante. Ele, com a capa na mão, olhou para a Brett e veio em nossa direção. Deixe-a estendida na sua frente, eu disse. O ajudante olhou de volta, balançou a cabeça. Romero derramou água no percal de sua capa e depois arrastou a dobra inferior na areia com seus pés escorregadios. Para quê? Perguntou Brett. Para pesá-la contra o vento. Hemingway sempre quis conquistar o mercado. Ele queria um best-seller e jamais alcançaria seu objetivo escrevendo contos. O prestígio falava mais alto. Havia o tal grande romance americano. Teria seu bom amigo de quem frequentemente sentia inveja, F. Scott Fitzgerald, escrito o grande romance americano em O Grande Gatsby. De algum modo, Hemingway suspeitava que sim. Ele não ia deixar esse desafio passar. Por isso, Hemingway, o competidor, não pôde se limitar aos contos. Ele tinha que concorrer. Pedro Romero tinha a grandeza. Ele amava touradas e acho que também amava Brett. Tudo que estava ao seu alcance, ele fazia na frente dela, a tarde inteira. Não olhou para cima nenhuma vez. O que ele fez, fez para si e ganhou forças. No entanto, ele também o fez para ela. O romance conta a história de uma moça.
Seu nome é Lady Ashley, e no princípio ela mora em Paris, e é primavera. Eis um bom lugar para uma história romântica com toques de moralismo. Caro Ernest, não sei como pude ter escrito as 20 primeiras páginas de O Sol Também Se Levanta de forma tão casual. Não se brinca com a atenção das pessoas. A partir da 30ª página comecei a gostar do romance, mas Ernest, não posso expressar o quanto fiquei decepcionado com aquele começo. Caro Sr. Perkins, acredito que começarei o livro no que hoje é a 16ª página do manuscrito. Tudo que estava nas 16 primeiras páginas foi retirado. Acho que será muito mais dinâmico assim. O Scott concorda. Já faz tempo que estimamos Ernest Hemingway como um escritor de dádivas bastante peculiares. Em O Sol Também Se Levanta, ele dá um passo decisivo à frente. Um quê de vigor desapegado que caracterizou os livros de contos de Ernest Hemingway. Em nossos tempos... Ele absorveu algo do Sr. Anderson e talvez algo do Grande Gatsby do Sr. Fitzgerald. Escrito em linguagem concisa, precisa, agressiva, original e contendo alguns dos melhores diálogos já escritos... Ele é, em muitos aspectos, o mais excitante escritor contemporâneo de ficção americano. Caro Ernest, faço parte de um grupo literário e tive que me retirar da sala quando seu último livro foi posto à crítica. Não há honra alguma em ter produzido um dos livros mais obscenos do ano. Tenho certeza de que há outras palavras em seu vocabulário, além de droga e vadia. Cada página me enche de abominação e repugnância. Acho que Hemingway se importava muito com o que a família pensava dele, com o que os outros pensavam. Ele era um rebelde, mas parte dele continuava sendo aquele garoto interiorano de Oak Park, Illinois. Gertrude Stein disse que ele era 90% rotariano. Ele sempre teve, de certa forma, uma ética burguesa. Quando duas pessoas se amam, estão felizes, entusiasmadas e empenhadas em fazer um bom trabalho, outras pessoas são atraídas por elas, assim como aves migratórias à noite são atraídas por faróis potentes. Um terceiro já nos infiltrou, usando o truque mais antigo que existe. Uma jovem mulher solteira se tornou temporariamente a melhor amiga de uma jovem mulher casada. Ela foi morar com a amiga e com o marido, e depois, inocentemente e decididamente, acabou se casando com o marido. Se o marido era escritor, ele tinha duas mulheres atraentes em volta quando terminava de trabalhar. Uma era nova e estranha. E se ele não tivesse tanta sorte, acabaria se apaixonando pelas duas. No começo, quando soube que ele estava apaixonado por Pauline Pfeiffer, senti um alívio incomum e raiva. Eu disse que eles não podiam se ver durante 100 dias, e se após terminado o prazo eles ainda estivessem apaixonados, eu pediria o divórcio. Eu não estava com o coração partido. De certa forma, eu o amava mais do que nunca, mas assim como uma criança, ele era complicado e suas faces eram tantas que era quase impossível traçar uma forma geométrica. Quando voltei a Paris, eu devia ter pegado o primeiro trem da Gare de l'Est que me levasse à Áustria. Mas a mulher que eu amava estava em Paris. E eu não peguei o primeiro trem, nem o segundo, nem o terceiro. Quando revi minha esposa, parada perto dos trilhos enquanto o trem se aproximava, queria morrer antes de amar alguém além dela. Esse foi o fim da primeira parte de Paris. Paris nunca mais seria a mesma, por mais que sempre fosse Paris. E você mudava conforme ela mudava. Sr. Hemingway, quais são os primeiros passos para se tornar um escritor? Ter uma infância infeliz.
Como praticar sozinho? Hoje, fique de olhos atentos. Se fisgarmos um peixe, observe a reação de todos. Se você se divertir enquanto ele pula, tente lembrar o que exatamente o fez sentir tanta satisfação. Terá sido a linha saindo da água e se esticando feito corda de violino até que pingos começam a escorrer? Ou o jeito como ele espirrou e jorrou água enquanto pulava? Lembre-se dos sons e do que foi dito. Depois anote tudo, fazendo com que o leitor veja e sinta o mesmo que você. Esse é um bom exercício. Meu pai tentava aparecer para o mundo como escritor. E ele realmente surgiu como um grande nome da literatura americana com Adeus às Armas. O Sol Também Se Levanta fez muito sucesso, mas Adeus às Armas tornou-se conhecido por todo mundo. E seu editor Scribner fez uma campanha de marketing a favor da obra, falando do seu sofrimento no fronte italiano. E mais ou menos insinuando que o herói do livro era o próprio Hemingway. Acho que foi aí que ele percebeu que isso não tinha mais volta. Toda obra que ele escrevesse seria interpretada como sua própria história. Então ele disse que já que não tinha outro jeito, por que não interpretar o papel e moldar a história de tal forma que ela lhe fizesse bem? E ele cultivou o personagem como estratégia de divulgação. Já ouvi dizerem, tanto em momentos soltos quanto discursos completos, que ele é tão indolente que torna esbofetear sua já idosa mãe uma prática cotidiana. Que ele dita as próprias histórias porque ele não sabe escrever, e as tem lidas para ele porque não sabe ler. Que nenhuma mulher a menos de 1 quilômetro dele está segura. Que além de cobrar preços exorbitantes por seus contos, ele insiste em usurpar os direitos de seu editor. Que foi vagabundo, arrombador de cofres e trabalhou num curral. Que ele é o queridinho da margem esquerda e pode ser encontrado a qualquer hora do dia ou da noite sentado numa mesinha do Select, enchendo a cara de absinto. Ainda falta ser dito que ele é o último Delfim, que levou um tiro por ser espião alemão e que, na verdade, ele é uma mulher, disfarçada em roupas masculinas. E esses rumores, sem dúvida, estão começando enquanto aqui sentamos. A mídia acusava o Ernest de caçar animais, de fazer amizade com toureiros e o representava como um ícone machista do mundo. Mas ele não era nada disso. Em Adeus às Armas, o tenente Henry perde tudo. Ele perde Catherine, perde o filho, perde tudo. Perde a experiência. Eles tiveram que se retirar de Capareto. E para onde ele vai? De volta para o hotel, na chuva, à noite. Esse é o Ernest. Ele não é esse gigante, aventureiro e tenebroso que vaga o mundo acabando com a raça dos homens que vê pela frente, seduzindo mulheres, encontrando estrelas de cinema. Esse não é o Ernest Hemingway. Esse não é o poeta. Eu cheguei de navio da França quando tinha 5 anos. Eu estava com o Papa num trem a caminho da Filadélfia quando ele recebeu um telegrama sobre seu pai que não queria me mostrar. Ele disse apenas que seu pai tinha morrido e que precisava ir. Fiquei muito triste por ele não poder vir comigo. Mais tarde, meu pai me falou sobre isso como se estivesse me contando um grande segredo. Ele disse que o pai tinha dado um tiro em si mesmo. Como era o meu avô? A única coisa de que me lembro é que ele me deu uma espingarda e uma bandeira dos Estados Unidos quando cheguei da França. É difícil descrevê-lo. Era um grande caçador e pescador e tinha olhos incríveis. Aposto que ele não era melhor do que você. Ah, sim, era. Ele atirava muito rápido e com elegância. Prefiro vê-lo atirando a qualquer outro homem. Ele nunca ficou satisfeito com minha forma de atirar. Hemingway foi o primeiro autor que realmente devorei.
Eu queria ler tudo que ele tinha escrito. Mesmo as coisas mais básicas que escrevia continuavam sendo atraentes. Primeiro amor, primeiros pensamentos sobre a morte, primeira relação com os pais, tudo era eterno. E acho que o que mais influenciou os aspirantes a escritor da minha geração foi o fato de ele ser um homem de ação. Ele era aventureiro. Ele não era o tipo de sujeito que usava óculos e ficava digitando os textos dentro do quarto. Ele era um homem entregue ao mundo. E não devemos esquecer que a nossa geração viveu sob a sombra do avanço do fascismo. Essa é a verdadeira face dos homens em combate. É um tanto diferente das faces que vemos normalmente. Homens não conseguem agir diante das câmeras na presença da morte. Conheci o Hemingway no Demago Café, em Paris. E perguntei o que ele pretendia fazer na Espanha. Ele disse, divulgar a verdade, que toda guerra é ruim. Na Espanha, ele viu o que se passava e se tornou antifascista. Ele viu que a maioria dos seus amigos, toureiros, barmans e outros que tinha conhecido antes da guerra, lutavam do lado democrático republicano contra Franco e os rebeldes. Morando no porão daquele edifício arruinado estão os inimigos. Eles são mouros e guardas civis, soldados profissionais lutando contra a população armada, tentando impor a vontade militar sobre a vontade do povo. E o povo os odeia, pois sem sua tenacidade e o apoio constante da Itália e da Alemanha, a revolta espanhola teria sucumbido em 6 semanas. A Guerra Civil Espanhola é uma guerra ruim e ninguém tem razão. Tudo o que importa é aliviar o sofrimento de seres humanos. Não é da minha conta, e nem pretendo que seja. Mas me solidarizo com trabalhadores explorados contra proprietários de terra omissos. Se eu viesse a bebericar com os proprietários e caçar pombos com eles, eu logo atiraria neles como faria com os pombos. Ernesto não chegou aqui como um guerrilheiro incitando o povo a saquear Madrid, como diziam na imprensa. Ele chegou em 1937 para ser herói no momento em que seu impulso criativo estava em baixa. E ele não veio de mãos vazias. Trouxe mais de $40 mil do próprio bolso que usou para equipar uma frota de ambulâncias. Seu papel era meio estrategista, meio missionário. E de conselheiro militar que ninguém dava ouvidos. E, acima de tudo, ele era um camarada compassivo que compartilhava uma derrota humilhante. O triste, a razão por que tenho dificuldade de falar no Ernesto, é que neste país as pessoas só falam sobre o homem, sobre a imagem do homem, e não sobre a sua arte, que é escrever. Por Quem os Sinos Dobram foi durante anos taxado aqui não como um romance, mas como falso jornalismo, como o trabalho de um repórter ingênuo. Eu acredito no povo e em sua vontade de ter um autogoverno. Mas não devemos acreditar em matar, disse ele a si mesmo. Devemos matar por necessidade, mas sem acreditar nisso. Mas quantas pessoas acha que já matou? Não vou me vangloriar das pessoas que já matei como se elas fossem troféus ou uma contagem nojenta de balas, ele disse a si mesmo. Tenho o direito de não contar. E tenho o direito de esquecê-las. Eu conheci o Hemingway ainda garoto. Eu estava com um grupo jogando beisebol em frente ao finca. Um carrão preto se aproximou e 2 homens saíram de dentro. Um deles era muito alto e estava de sandálias. Ele estava tentando abrir o portão.
Então corremos até eles e abrimos o portão para eles. O homem alto perguntou: cadê o seu time de beisebol? E ele riu quando mostramos a bola feita de pano e o taco feito de cabo de vassoura. Depois, ele perguntou por que a gente não jogava do lado de dentro da cerca. Nós dissemos: não podemos, o jardineiro vai correr atrás da gente com um facão. Ele disse: se eu comprar o terreno, vocês vão poder jogar beisebol lá dentro. Vamos construir um campo de beisebol bem ali. Eu tenho filhos, Gigi e Patrick. Vamos formar uma equipe. Ficamos muito felizes. Ele encomendou equipamentos, luvas, bolas, tacos, todo o equipamento necessário para 2 equipes de beisebol. O meu irmão Jamie, o Luiz, jogava na direita e eu na esquerda. A gente jogava muito mal. Eu olhei a bola e corri para frente. Ela passou por cima da minha cabeça. A gente não jogava nada de beisebol e foi ele que nos ensinou. Chamávamos ele de Papa. 13 crianças gritando: Papa, Papa. Ele estava muito feliz. E então ele se ponía contento. Hemingway rompeu relações com a segunda esposa, Pauline, e viajou para Cuba com Martha Gellhorn, sua terceira esposa. Foi ela que descobriu La Finca Vigia. Ele podia ter escolhido a Espanha para morar, mas não escolheu. Ele podia ter escolhido Paris, mas não escolheu. Ele podia ter ido morar em Nova York, mas não quis também. Ele precisava de um lugar como esse. Foi o primeiro lar, a primeira casa que comprou com seu próprio dinheiro. E tudo o que ele precisava para escrever, para criar, para amar e para viver estava aqui, em La Finca Vigia. Me perguntam por que moram em Cuba. Eu respondo: porque gosto. É muito difícil descrever a alvorada nos morros sobre Havana, onde as manhãs são frescas e agradáveis. Não falei sobre as aves migratórias que passam ou sobre as codornas que bebem água na piscina de manhã cedo. Não dá para explicar o nosso time de beisebol. De beisebol, não de softball. Quem tem mais de 40 anos escolhe um garoto para correr por você e se mantém no jogo. Confidencial, 27 de abril de 1943. Do agente especial D.M. Ladd ao diretor do FBI Edgar Hoover. Nesse exato momento, Hemingway deveria estar executando uma operação naval ultra-secreta para a Marinha. A Marinha disse que pagaria as despesas de Hemingway com o barco, forneceria armas e traçaria os pontos no território cubano. 17 de dezembro de 1942. De J. Edgar Hoover para o agente especial Gordon Ladd, Havana, Cuba. Qualquer informação que tiverem recebido constatando a descredibilidade de Ernest Hemingway... Do agente especial D.M. Ladd para o diretor do FBI Edgar Hoover. O Sr. Hemingway se empenhou em ajudar a causa republicana na Espanha. Suas ações indicam que sua visão é liberal com tendências à política e filosofia comunista. Do diretor do FBI, J. Edgar Hoover, aos agentes Tam e Ladd. Hemingway é o último homem que consideraria apto para realizar a missão. Os alemães estavam afundando um navio-tanque atrás do outro na costa leste. Eles afundaram quantidades expressivas de tonéis. Eu costumava subir no telhado para assistir. Dava para eu ver o céu repleto deles. Era terrível. Foi aí que começou a operação. O plano era se afastar da costa na esperança de encontrar um submarino alemão. O Pilar
Estava bem armado com metralhadoras, uma bazuca e explosivos. Ernest e seus 9 homens deveriam usar as armas para destruir os submarinos. A esposa de Ernest, Martha, achava que suas investidas eram uma desculpa para ir pescar e uma forma de conseguir gasolina em tempos de guerra. Do agente do FBI Ledy para o diretor do FBI J. Edgar Hoover. Esse escritor foi confidencialmente aconselhado por um oficial da embaixada a desmembrar a organização de Hemingway e interromper seus serviços em 1º de abril de 1943. Meu objetivo naquele momento era entrar em Paris sem levar um tiro. Estavam atrás de nossas cabeças há muito tempo. Paris seria tomada. À frente, à nossa esquerda, um depósito de armas alemão estava em chamas. E os projéteis antiaéreos multicoloridos estouravam com o estrondo e o estalo incessante das explosões dos revólveres. Eu não conseguia localizar Artin Pelkin, mas depois eu encontrei. Ele tinha avançado até o depósito de armas em chamas. Não saia sozinho, eu disse. Art, que tem o cabelo bem ruivo e está há 6 anos no exército, fala 4 palavras de francês e a banguela ria sem parar. Está tudo estourando, Papa, ele gritou. Dizem que Paris é uma ótima cidade, Papa. Você já esteve lá? Já. Não consegui dizer nada além disso, porque minha garganta estava engasgada. E eu tive que limpar os óculos, porque ali, diante de nós, cinza e sempre linda, estava a cidade que eu mais amava no mundo. Caro Mouse, faz uns 2 meses que o Papa voltou à França após pousar em Omaha Beach no dia D. Deve ter visto a peça no Colliers. É uma bela história. E não teremos mais aquelas tardes de inverno intermináveis até que todos já tenham enjoado dela. Mouse, eu sempre penso em você, e no velho Gigi e no Bump. E imagino que ainda viveremos bons momentos juntos. Quando eu estava com problemas em Londres, a garota do Capa foi muito boa comigo, assim como outra mulher adorável chamada Mary Wells. Acho que você ia gostar. Caro Wallace, junto com a carta envio um manuscrito sem correção de O Velho e o Mar. Sei que é o melhor que posso escrever por toda a minha vida, eu acho. Obras boas e com potencial seriam esmagadas se postas ao lado dela. Estrategicamente, publicá-la agora me livraria da horda de críticas que já não aguento como escritor. Boa sorte, Wallace. Espero estar lhe trazendo uma vitória. Era um velho que pescava sozinho num esquife na corrente do Golfo. 84 dias se passaram sem que ele pegasse nenhum peixe. Nos primeiros 40 dias, ele estava acompanhado de um garoto. Mas após 40 dias sem pegar um peixe, os pais do menino lhe disseram que o velho estava definitivamente salau, que é a pior forma de azar. O menino ficava triste ao ver a cada dia o velho chegando com o esquife vazio, e ele sempre o ajudava a carregar as linhas, ou o croque, ou o arpão, ou a vela que se enrolava no mastro. A vela estava remendada com sacos de farinha, e quando enrolada, parecia a bandeira da derrota permanente. O Velho e o Mar é diferente de outras obras de Hemingway. Seus protagonistas sempre refletiram sua personalidade, mas Santiago era diferente. Ele não é um homem que quer conquistar o mundo. Ele é um velho que tem rugas e olhos azuis como o mar. Ele é um homem experiente, tentando dar a volta por cima, lutando para se manter vivo. Boa sorte, velho. Boa sorte, disse o velho. Outros barcos de outras praias saíam ao mar. E o velho ouvia os movimentos dos remos, mas não enxergava mais ninguém agora que a lua caía por trás das colinas.
Eles se dispersaram depois que saíram da embocadura do porto, e cada um foi em direção à parte do oceano onde esperavam encontrar peixes. O velho sabia que estava se afastando muito e deixou para trás o cheiro da terra para ir ao encontro do cheiro límpido da alvorada no oceano. Caro Charlie, após o livro, estou emocionalmente exausto. Caso você não esteja, não conseguirá transpor a emoção ao leitor por completo. De todo modo, é assim que funciona comigo. A próxima quinzena é a temporada dos grandes peixes do ano. Quando o barômetro cai, os peixes mergulham fundo. Quando terminar a temporada, quero muito dar um tempo. Há muita interferência no trabalho, e eu estou considerando umas férias. Acidente aéreo. Perdido na África. Morto. Quando seu avião caiu na África, na verdade ele caiu 2 vezes, sua morte foi publicada em todo o mundo. E ele estava se divertindo horrores lendo os obituários. Mas acho que a segunda queda contribuiu para colocá-lo em depressão profunda. Ele estava muito ferido, mas havia um quê de heroísmo. Todo herói se machuca, todo herói sofre, todo herói no final está fadado a um fim não menos dramático. O Hemingway viveu uma vida heróica, mas era um homem extremamente vulnerável que vivia essa vida. O escritor que conhece grandes escritores que não receberam esse prêmio não pode aceitá-lo senão com humilhação. Seria impossível para mim impedir ao embaixador do meu país que lesse um discurso em que o escritor diz tudo o que está em seu coração. Escrever bem requer uma vida solitária. O escritor ganha notoriedade conforme abdica da solidão e, frequentemente, sua obra deteriora. Pois ele trabalha sozinho e, se for suficientemente bom como escritor, vai encarar a eternidade, ou a falta dela, a cada dia. É por causa desse número de grandes escritores do passado que escritores podem chegar mais longe, onde ninguém mais pode ajudá-los. Cuba está caindo por terra, Mouse. Eu não sou um covarde medroso. Mas viver num país em que ninguém está certo, os dois lados são abomináveis. Eu cansei. Nós sempre somos bem tratados, como em outros países, e temos bons amigos. Mas nem tudo está bem. Em Finca, a vida ganhava ritmo. Se nadava, se escrevia, tinha comida, bebida. Cada noite alguém diferente aparecia para o jantar. Numa quinta-feira, Phil Bonsall, o embaixador americano, veio para jantar. E ele começou a sugerir ao Ernest que as relações estavam se deteriorando entre o Departamento de Estado e Cuba. E que ele deveria pensar em partir. Ir embora antes que fosse tarde demais. Mas o Ernest desconversou e disse: já vivi diferentes regimes em Cuba, já tivemos idas e vindas. Ele disse: não sou uma pessoa política, eu sou um escritor. Mas passado um mês, o Phil retornou e disse: essa será a minha última quinta-feira com vocês, eu fui expatriado. E ele disse: Ernest, você é uma pessoa influente em Cuba. E surgiu a palavra traição em Washington. Isso fez o Ernest pensar 2 vezes se queria mesmo ficar em Cuba.
Me lembro de um dia, ele não tinha dormido e me perguntou: ouviu os aviões ontem à noite? E eu respondi: não escutei nada. Então ele disse que aviões americanos estavam queimando as plantações de cana. Isso significava que os rumores tinham se transformado em ação. E ele ficou muito preocupado. Isso despertou uma espécie de ansiedade profunda e esgotante nele. E ele começou a ter dificuldade de escrever. Não que ele não pudesse escrever. Ele estava escrevendo muito, mas parecia ter perdido aquela facilidade que sempre teve de ser sucinto. Ele não conseguia mais decidir o que eliminar. Tudo parecia ter importância. Mas àquela altura, ninguém tinha percebido que o Ernest não estava bem. Ninguém percebia. Ir embora de Finca Vigia foi provavelmente a coisa mais difícil que o Ernest fez na vida. Finca era sua casa. Lá estava tudo que era querido para ele. As suas anotações, os seus livros, seus animais. Ir embora e saber que provavelmente nunca mais ia voltar foi devastador para ele. É fácil entender por que o Ernest escolheu Ketchum. Se parecia com a África, se parecia com a Espanha. Era meio árido, além de ser fisicamente a paisagem que ele estava buscando. Lá estavam as pessoas certas para ele. Lá todo mundo caçava, todo mundo gostava de pássaros e animais como ele. Era um verdadeiro desafio ganhar daquele sujeito na caça. Ele elogiava você, mas dava para ver nos olhos dele que ele ia derrotar você na rodada seguinte. Mas ninguém sabia sobre o problema psicológico dele. Os médicos mantinham tudo em segredo. Claro que deixar Cuba foi muito difícil para ele. Aquilo fez muito mal a ele. Ele parecia velho depois de 1958. Ele não estava tão exuberante quanto antes. Ele estava assombroso. Era como ele descreveria assombroso. Um dia eu estava no hospital trabalhando. O Dr. Sabers disse que o Sr. Hemingway queria ir para casa pegar umas coisas antes de ir para Rochester, Minnesota, para a Clínica Mayo, e pediu que o Don e eu fôssemos juntos. Eu fui até o hospital buscar o Papa e a John e depois a gente voltou para casa. Ele estacionou em frente à porta dos fundos. O Sr. Hemingway saiu rapidamente do carro. Ele estava muito quieto, não dizia nada. Saiu entrando na casa. Eu estava no hall quando ouvi o Don me chamar. Ele estava colocando as balas no cartucho da arma. Ele estava prestes a se matar, não havia dúvida. Então eu agarrei ele por trás e a John veio me ajudar. O Don e o Sr. Hemingway lutaram. O Don estava atrás do Sr. Hemingway, com os braços em volta dele, segurando ele. E o Sr. Hemingway estava com uma espingarda de cano duplo na mão. A gente conseguiu pegar a arma e depois disso, ele desabou. E ficou calado. A Mary estava lá em cima e ela desceu. Ela foi muito gentil e condolente com ele. Não sei se o Ernest escreveu mais depois da última vez que esteve na Clínica Mayo. Acho que aquele foi o adeus. Ele certamente queria escrever mais. Mas o lápis não saía do lugar. Era como se essa força extraordinária, se esse quinhão de genialidade tivesse sido separado para ele, posto em seu banco, e ele já tivesse consumido tudo. O banco estava vazio, e ele perdeu a capacidade de criar. Ele estava vazio.
Ele sentia mais do que qualquer outra pessoa que eu conheci. Quando ele estava feliz, ele estava realmente feliz. Quando estava nervoso, ficava muito nervoso. As suas emoções eram simplesmente exageradas. Então, quando o desânimo bateu, ele ficou realmente desesperado. Ele viveu o que quis. Ninguém nunca disse a ele o que fazer, o que escrever, o que dizer, o que pensar. E ninguém ia dizer a ele como morrer. Deve haver momentos em que vemos além, por mais que nos julguemos incapazes. Conheci um pescador que se curvava, penetrando seu olhar deslumbrado no mar, e lançava ao fogo aquele anzol bem no fundo, e se recostava e ria, deixando a linha descer, recolhendo-a conforme a vara pesasse e a linha esticasse. Seu tão sonhado medalhão de prata. E quando o carretel lhe escapou, ajoelhou-se, e com a mão desajeitada que balançava, barco todo ensanguentado pelo gancho, um peixe trepidante.